Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Meu telefone continua o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Telefone da minha esposa, irmã Edna, 019, o telefone 98448-2187. Se você deseja nos ajudar, já estou com 5 anos e meio desempregado, vivo exclusivamente para a obra de Deus, então você envie qualquer quantia em uma dessas contas. Aí você vê a conta na Caixa Econômica, a conta aqui no Bradesco e aqui no Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Vamos então à lição de hoje. Nós estamos estudando já no primeiro trimestre de 2022, a segunda lição. Nós estamos estudando sobre o tema a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Douglas Batista, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus de Missão, do Distrito Federal. Hoje nós estaremos estudando então a lição número 2, a inspiração divina da Bíblia. Então procuraremos estudar hoje comprovando que a inspiração da Bíblia, ou seja, a mensagem escrita por homens, cerca de 40 homens escreveram aí por volta de 1.600 anos. Então vamos aí tentar ajudar a cada um a entender que a mensagem da Bíblia é uma mensagem divina, ou seja, veio de Deus. E não só alguma mensagem da Bíblia, mas toda a Bíblia veio de Deus. Os homens que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. O que quer dizer isso? Veja bem, às vezes você está no seu dia a dia e você vê uma determinada situação e você sente assim, um desejo, de repente, de ajudar uma determinada pessoa. De onde partiu esse desejo? Esse desejo partiu do Espírito Santo. Às vezes uma pessoa está doente, você tem um desejo de visitar essa pessoa e orar por essa pessoa. De onde veio esse desejo? Do Espírito Santo. Assim que a Bíblia foi inspirada. Então, Moisés foi escrever e o Espírito Santo dava uma direção. Escrever sobre o quê? Sobre quem? Então, Moisés ia pegar e fazer o quê? Ele ia escrever sobre aquilo. E quem é que estava inspirando? Quem é que estava direcionando, guiando? O Espírito Santo. Todos os escritores que escreveram a Bíblia, todos tiveram esta mesma iluminação, esta mesma inspiração. A palavra inspiração aí é teopneustos. Olha, Deus. Pneustos vem de quê? De uma revelação, de uma inspiração, vem de um sopro do Espírito Santo. Essa palavra pneustos significa respiração. É aquele... Veja bem, o movimento do ar. Então aí o quê? É um movimento do Espírito. Jesus disse, olha, a árvore está balançando. Você sabe que está balançando. Por que está balançando? Porque tem um vento. Você sabe de onde vem, para onde vai? Não. Mas você sabe que tem um vento ali. Então, é esse o sentido. Vem uma inspiração do Espírito Santo e a pessoa vai e escreve. Assim como Jesus era guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo. Olha, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo aí ao deserto. O que é esse guiado? Então vem aquele desejo profundo no Espírito. E aí você escolhe, obedece ou não. Pode ver que na sua vida isso acontece diversas vezes.
Então vem aquele desejo. Por exemplo, você está pregando aí, você tem um desejo de falar com alguém alguma coisa. O que é isso? É uma inspiração do Espírito Santo. Quem tem um dom de profecia, por exemplo, é isso que acontece. Tem aquele desejo de falar aquilo com aquela pessoa. Essa inspiração do Espírito Santo. Então você tem que estar o quê? Atento à voz do Espírito Santo. E assim todos os dons do Espírito Santo. Você tem aquele desejo, aquele ímpeto que vem no Espírito. Aquele desejo de fazer alguma coisa. De agir em prol, em benefício de alguém. Isso vem do Espírito Santo. Assim os escritores escreveram o que está contido aí na Bíblia. Vamos ver um resumo do que nós vamos estudar nesta lição. Aí os tópicos e subtópicos. No tópico 1 nós vamos ver a doutrina da inspiração bíblica. Subtópico 1, a inspiração bíblica é divina. Subtópico 2, a inspiração bíblica é verbal. Subtópico 3, a inspiração bíblica é plenária. No tópico 2, nós vamos ver inspiração divina e os autores da Bíblia. Subtópico 1, a inspiração dos autores. Subtópico 2, as limitações dos autores. Subtópico 3, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. E no subtópico 4, a linguagem do senso comum. No tópico 3, nós temos o Espírito Santo e a Bíblia. Subtópico 1, a inspiração do Antigo Testamento. Subtópico 2, a inspiração do Novo Testamento. Subtópico 3, a obra da regeneração e a iluminação. Então, todos esses assuntos aí, nós vamos passar por eles, estudando, para nós entendermos melhor sobre a inspiração divina da Bíblia. O textual da lição está em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então veja que aí fala toda a Escritura, toda a Bíblia. Aí a pessoa fala, mas a Bíblia tem alguma coisa lá que é uma mentira falada por alguém. Sim, a Bíblia está narrando aí o que a pessoa falou de mentira. Não é a Bíblia que está mentindo, não é Deus que está mentindo. Está narrando que alguém mentiu. Então veja só. A Bíblia também vai falar de erros de pessoas usadas por Deus. Usadas por Deus até para escrever a própria Bíblia. Veja aí o caso de Davi. Foi adúltero, violento, mas Deus o usou para escrever muita coisa na Bíblia. Então veja só, Deus não chamou pessoas perfeitas, perfeito só foi Jesus. Agora, durante os momentos que essas pessoas estavam em comunhão com Deus, Deus os usou para escrever a Bíblia. Ninguém é 100% íntimo com Deus e que não peca de jeito nenhum. Ninguém, nenhum ser humano. Sempre existem os momentos que as pessoas não estão totalmente em comunhão com Deus. Sempre existe um momento que alguma pessoa vai pecar, mesmo sendo crente. Então, por pensamento, por palavras, por intenções, por atos. Veja bem, agora sempre vai existir um momento daquele que serve a Deus, que tem o Espírito Santo em si, vão ter aí vários momentos que ele está em comunhão íntima com Deus e será usado por Deus. Veja bem, Tiago diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E disse que não ia chover, passou 3 anos e meio sem chover. Depois ele disse que ia chover, e choveu. Então, devemos entender isso. Vamos ver a tradução desse versículo da Almeida Revista e Atualizada, que é interessante. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vamos ver a tradução na Bíblia Viva, que é muito interessante também. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Então veja que essa tradução ficou ótima, né? A Bíblia inteira é a palavra de Deus, nos foi dada por Deus, nos foi dada por inspiração de Deus. Então a Bíblia inteira, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. Na LTT diz assim: toda e cada escritura é divinamente inspirada. Na LTLH diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Na BAM diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Então aqui neste versículo, o que nós estamos estudando hoje, né, é isso, não é aí o complemento, né, que a palavra de Deus serve para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Mas aqui o que nos chama mais atenção para a nossa lição de hoje, então, é isso. Toda a Escritura, toda a Bíblia. Então, tudo que está escrito na Bíblia é inspirado pelo Espírito Santo. É inspirado por Deus. A verdade prática diz: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Então, em 1 Coríntios 2,13, Paulo diz que o Espírito Santo ensina. Então, as palavras são dadas aí de acordo com o que o Espírito Santo ensina. Então, se vem do Espírito Santo, vem de Deus. Então, a palavra é divina. Tem a inspiração divina, ou seja, vem do Espírito Santo a inspiração para tudo que foi escrito. Depois, nós vamos ver falado aí, divinamente inspirada. Então, agora vai falar que é verbal. Então, Deus soprou, né? Inspirou. Então, divinamente inspirada. Então, a palavra é verbal. Porque existiu o quê? Uma ação do Espírito Santo. E ela é plenária. A plenária aqui é de pleno, ou seja, de totalidade, ou seja, toda a palavra. Em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura, toda a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Então aqui toda é a totalidade. Então veja bem que é divina, verbal e plenária. Então toda a Bíblia serve para nós, para o nosso ensino, correção e direção, né? Ou instrução. Então é preciso que nós estejamos sempre em contato com a palavra de Deus. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em 2 Timóteo 3, 14 a 17, e 2 de Pedro 1, 19 a 21. Vamos ver. 2 Timóteo 3, 14 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora, 2 de Pedro 1, 19 diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então diz que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo
E aqui Pedro fala que os homens santos de Deus receberam então o quê? A direção do Espírito Santo. Ninguém escreveu na Bíblia o que ele queria escrever, o que ele achava que tinha que escrever, ou inventando alguma coisa para escrever. Não. Sempre debaixo da orientação, da direção do Espírito Santo. A introdução diz: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Então veja que essa inspiração dada aos escritores para escreverem a Palavra de Deus foi dada pelo Espírito Santo, porque sobrenaturalmente. Não é uma coisa natural, não é uma coisa intelectual. Não é alguém que foi escrever, porque ele estudou muito, tem muitos diplomas, então ele foi escrever, né? Como se escreve um livro. Como que se escreve um livro? A pessoa lê vários livros, lê a Bíblia também, estuda tudo isso, né? E vai retirando daí o que ele vai escrever neste livro. Então, dentro deste livro, pode ter alguma coisa divinamente inspirada, mas talvez 95% foi tudo que retirado de coisas que esse autor leu em alguma parte, ou ouviu em alguma parte, né? Então ele vai juntando todo este conhecimento e escreve o livro. Isso é chamado ciência. Você pega vários autores, vários livros, estuda, e você tira ali um pedacinho de cada um, ali uma ideia de cada um e tal, escreve um livro. É chamado ciência. Né? Se você copiar tudo de uma pessoa só, chama-se plágio. Plagiou, copiou do outro tudo que está escrito. Mas se você vira vários livros de escrever um livro, né, botando um pedacinho de cada um, ideia de cada um desses livros, é ciência. Mas é assim que acontece, na verdade é assim. Então veja só que aqui não foi nada assim, intelectualmente. Não, aqui é sobrenatural. O Espírito Santo que estava dando a revelação, estava dando a inspiração, estava dando aí o desejo de se escrever cada letra dessa que foi escrita na Bíblia, na Palavra de Deus. Então vemos aí que é tudo inspirado por Deus, cada palavra foi dada inspirada por Deus, e toda a Bíblia é a Palavra de Deus. Então, para qualquer crente salvo, olha que coisa interessante, qualquer pessoa pode ler a Bíblia toda, gostar de ler a Bíblia várias vezes. Qualquer religião tem lá sua Bíblia e tal. Mas qualquer pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador passa a adotar imediatamente a Bíblia como a palavra de Deus, a palavra inspirada, inerrante, infalível. Então, a palavra de Deus. Qualquer crente salvo adota imediatamente a Bíblia como palavra inspirada diretamente por Deus, sendo a verdade, a revelação de Deus a nós. E essa revelação escrita, porque a revelação passada de pai para filho começou lá de Adão, né? E foi aí passando, já passou pelos patriarcas, tudo ali foi uma revelação passada de um para o outro. Aí, quando chega em Moisés, então, agora ela passa a ser escrita, porque senão ela seria torcida, alterada. Então Deus manda escrever, porque estando escrito, aí não tem como alguém pegar e alterar. Mas, infelizmente, é claro, nós vemos hoje tantos que têm alterado, né? Têm retirado parte da Bíblia, têm aumentado partes na Bíblia, têm trocado palavras, né? Tem mudado, tem até livros, né, que pegaram o que era para Isaac e colocaram como se fosse para Ismael, né? Que aí é o livro sagrado lá do islamismo. Aí quantos outros livros nós vemos aí, como os Testemunhos de Jeová, que pegaram e torceram vários versículos da Bíblia.
E temos visto aí quantas coisas escritas, né? E tem procurado de qualquer maneira mudar a palavra de Deus. Aí já estão adaptando a Bíblia até para quem vive em pecado, aí, de pecados sexuais terríveis, abominações diante de Deus. E as pessoas estão trocando o que está escrito na Bíblia, fazendo outro tipo de Bíblia para poder aí se acomodar o que eles querem, apoiar o que eles querem, o pecado que eles cometem. Mas a palavra legítima de Deus, ela traz a verdade absoluta sobre Deus. É uma revelação escrita de Deus. E Deus condena o pecado e condena a alteração dessa palavra. Lembrando a você que nós fazemos primeiro as 3 partes, né? Geralmente de 20 minutos, 20 e poucos minutos cada parte. Depois juntamos tudo numa parte só. Aí na quinta-feira à noite, geralmente já temos um vídeo só, completo, com as 3 partes juntas. Lembrando também a você que todas as figuras ilustrativas que nós fazemos, aqui colocamos nos vídeos, estão aí no nosso blog e também eu coloco lá no SlideShare para você usar como PowerPoint depois, só salvar como PowerPoint. E também os escritos, a lição escrita, você encontra aí muito comentário, muita coisa para você estudar dentro da lição, que nós colocamos escrita. Está aí no nosso blog, está também no site, né, papaidossenhor.org.br, e nós disponibilizamos tudo isso gratuitamente para você. Então entre lá, estude a lição escrita, assista o vídeo e use as figuras ilustrativas aí dos slides para ministrar sua aula, que será uma excelente aula. Vamos continuar então a nossa lição. Vamos aí no tópico 1, a doutrina da inspiração bíblica. Subtópico 1, a inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, Êxodo 24:4. Jeremias foi advertido: não esqueças nenhuma palavra, Jeremias 26:2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina, 1 Coríntios 2:13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer, Apocalipse 1:1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nenhum J ou um tio se omitirá da lei, Mateus 5:18. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Então, esses sinais diacríticos são os acentos, né? E aí o tio, que se coloca aí sobre vocais, produzindo aí o A, o AN, o E, etc. E a cedilha, que se coloca sobre a letra C, produzindo C cedilha. Então, sempre que nós vemos aí no Antigo Testamento, quando Deus dá uma palavra para ser escrita ou para ser dita, sempre o profeta dizia: assim diz o Senhor. Ou o Senhor me disse, o Senhor me enviou, o Senhor mandou que eu escrevesse, mandou que eu falasse. Então, essas expressões estão indicando, ó, isso é coisa que veio diretamente de Deus. E aí, tanto pode ser que aquele mesmo profeta escreveu, ou que alguém, ou alguma outra pessoa escreveu aquilo que o profeta disse que recebeu de Deus. Então sempre vem de Deus o que é para ser escrito. Então aí a revelação que é vinda diretamente de Deus. Deus falou. Deus mandou que fosse escrito. Então vem diretamente de Deus. Toda a Bíblia, ela vem da inspiração do Espírito Santo, diretamente então de Deus para o ser humano, para que o homem escrevesse aquilo que Deus queria que ele escrevesse. Veja que a palavra que Deus escreveu nas tábuas, as primeiras Moisés quebrou, depois Deus deu novas tábuas ali, e Moisés, lavrou as tábuas, Deus escreveu, mas
foi colocado dentro da arca. Então a palavra diretamente escrita por Deus foi colocada dentro da arca e desapareceu, né? Ninguém sabe para onde foi. Então, a palavra escrita, a palavra de Deus escrita, foi escrita por homens, todas. Moisés é que copiou depois, né? Escreveu a lei todinha à mão. Então, você veja isso aí na Bíblia, está bem claro. Então, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, foram homens, né, como diz aí a palavra de Deus, homens santos de Deus que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. E Jesus chegou a dizer que até os sinais diacríticos aí, né, não sei se diga, tio, então tudo isso, Jesus disse que nada disso poderia ser omitido da palavra de Deus. Tudo isso é uma coisa eterna, imutável. A palavra de Deus permanece para sempre. E veja que Deus toma tanto cuidado com a palavra de Deus, e Ele diz, eu velo pela minha palavra, eu velo para que se cumpra tudo o que está escrito. E ainda diz para Jeremias, olha, não deixe nenhuma palavra sem escrever, o que eu estou mandando escrever para escrever tudo, não deixe nenhuma palavra sem escrever. Então Deus faz questão mesmo de que a sua palavra seja preservada integralmente. No subtópico 2, a inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, segundo Timóteo 3,16. Essa tradução vem do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse 19:9, 1 Coríntios 14:37. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente, como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumentos de Deus e, cada qual com a sua própria personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Veja 2 de Pedro 1:21. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Então você veja 2 Timóteo 3,16, diz, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Você veja 2 de Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então ela é verbal, por quê? Porque ela foi escrita exatamente de acordo com o que o Espírito Santo disse para ser escrito. Por isso ela é verbal. Aí quer dizer o que? O verbo, a ação. Houve o que? Uma ação do Espírito Santo para que essa palavra fosse escrita. Então o homem não escreveu do que estava na cabeça dele. E não porque está usando a sua intelectualidade para escrever algo, contar uma história. Não. Veio a inspiração do Espírito Santo. Então, aquele desejo profundo de se escrever exatamente aquilo que estava sendo orientado a se escrever. Então, nenhum homem tomou a iniciativa de escrever determinada coisa. Não, a iniciativa é do Espírito Santo. A inspiração. Aí, a direção para se escrever é dada pelo Espírito Santo. Agora, cada um tinha um tipo de cultura diferente. Então, tinha pessoa que era muito culta, como Moisés, por exemplo, como Paulo, né? E já tinha pessoas que não eram muito cultas, né? Pedro, por exemplo. Nós vamos ver que as duas cartas de Pedro têm um linguajar um pouco diferente, porque Pedro escreveu integralmente a segunda, mas a primeira ele foi ajudado. Então, você vê que tem diferença. E em outras partes da Bíblia você vai ver que existem muitas diferenças aí de estilos ao se escrever. Você vê o Evangelho de Lucas, né? É o evangelho mais polido. Lucas era um médico, né? E ele olhava muito aí como é que eram feitos os sinais, os prodígios, as maravilhas, e via muito sobre as curas ali também. Então ele falava mais a parte humana, né? Ele também era grego,
Então tinha uma cultura diferente dos outros que escreveram os outros evangelhos. Então você vê claramente isso estudando a palavra de Deus, você vai ver as diferenças aí literárias, diferenças na maneira de transmitir aquilo que o Espírito Santo inspirou a ser escrito. Então cada um escreveu de acordo com a sua cultura, mas aquilo que foi escrito foi o que Deus queria que fosse escrito. Então não vá pensar que o Espírito Santo dizia assim, escreve aí esta palavra, escreve agora esta palavra, escreve agora esta palavra. Não foi assim. Porque se fosse assim, toda a Bíblia teria uma linguagem só, um estilo literário só. Porque se fosse ditado assim, toda a Bíblia teria o mesmo estilo literário. Veja só, não teria essas diferenças aí, né, no linguajar, aí, nos regionalismos, nada disso existiria. Toda seria o mesmo estilo. Veja que Deus vem ao homem da maneira mais fácil para que o homem o entenda. Então ele vem do linguajar de cada tipo de pessoas. Pode ver que os evangelhos foram escritos assim. Mateus escreveu aí mais diretamente para os judeus, né, provando aí, mostrando a realeza de Jesus. Já vem Marcos mostrando Jesus como servo, escrevendo mais direcionado aos romanos. Aí nós vamos ver Lucas escrevendo mais detalhes, né, na vida de Jesus como um homem e escrevendo mais assim direcionados aos gregos, pessoas mais cultas. E já veio João escrevendo a respeito de Jesus como Deus e numa linguagem mais compreendida ali, organizando ali entre judeus, gregos, né, e outros povos. Então ele vem com uma linguagem mais de intimidade com Deus. No tópico 2 nós temos inspiração divina e os autores da Bíblia. Subtópico 1, a inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacidade de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Vamos ver 1 Coríntios 2, 10 e 11 que diz: Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que dele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Em 1 Coríntios 2, 12 e 13, diz, olha, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então veja que veio que o ensino do Espírito Santo para que aquelas pessoas pudessem escrever. Então eles não inventaram nada. Veio o ensino do Espírito Santo. Olha, Deus quer que escreva sobre isto. Então, isto que aconteceu. Então a pessoa escrevia as palavras de acordo com a inspiração, o desejo de Deus. Então vinha escrito. Agora, é claro, cada um tinha o seu estilo literário. Por isso nós vemos as diferenças aí. Nós temos a diferença no gênero literário, na gramática, nos vocabulários. Então, das particularidades de uma escrita. A grande diferença. Se fosse assim um ditado, tudo estaria escrito no mesmo estilo. Então, por exemplo, a pessoa ia escrever, vamos lá que Moisés escreveu alguma coisa, às vezes ele podia escrever uma palavra e o Espírito Santo vinha com a inspiração dizendo, não, essa palavra não ficou boa, muda. E ele mudava para outra palavra, pronto, essa está boa. Então, foi uma coisa assim, mais orientada pelo Espírito Santo para que fosse escrito exatamente aquilo que nós queremos
e precisamos entender. Subtópico 2, as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas, como está em Tiago 5,17. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Deuteronômio 32, 51 e 52. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. 2 Coríntios 4, 7. Vamos ver Atos 28, 25, que diz, olha, como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo, Paulo, esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Veja Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então veja que os autores tinham suas limitações. Tinha a sua limitação, por exemplo, de conhecimentos gerais, né? De maneira de se escrever, de pontuação, de concordância verbal. Então cada um tinha sua educação própria. Agora, não quer dizer que Deus usou homens perfeitos. Perfeito foi só Jesus. Então esses homens tinham várias limitações, não só intelectuais, mas também limitações humanas. Então é claro que eles tinham os momentos de intimidade com Deus, de consagração a Deus, mas também tinham seus momentos de vida humana, cotidiana. Então Moisés teve lá seus problemas de relacionamento com sua esposa, com pessoas, né, diversas e tudo, porque ele era muito ocupado. Agora, tinha os momentos que ele se dedicava exclusivamente a escrever. Então ele se mantinha em comunhão com Deus nesses momentos e recebendo, então, a inspiração do Espírito Santo para escrever. Isso é exemplo, né? Moisés, mas são vários os autores aí, cerca de 40. Então, tomemos cuidado com isso, porque muitas vezes a gente acha assim, mas isso aí é fulano. A gente fala, você deveria ser usado por Deus e tal. Não, mas isso aí é fulano. Lá na Bíblia, o Paulo, tal. Não, irmãos. Eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões. E Deus usava. Não quer dizer que alguém hoje é 100% dedicado a Deus. Todos os seus pensamentos são 100% pensamentos santos, corretos. Não quer dizer isso. Não existe ninguém perfeito. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós temos desejos maus, todos nós temos pensamentos maus, somos todos tentados. Então não pense isso, não tem ninguém perfeito sobre a terra. Agora Deus usa a nós devemos passar o quê? Quanto mais tempo nós nos dedicarmos a sermos usados por Deus, quanto mais tempo nós dermos para o Espírito Santo, quanto mais espaço dermos, mais ele vai nos usar. No subtópico 3 diz, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, 1 e 2 Samuel, poesia, salmos, provérbios, livro de provérbios, etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de palavras e enigmas, como está aí em Juízes 14, 14, Ezequiel 17, 2, de alegorias, como está em Gálatas 4, 22 e 24, Hebreus 9, 9, de hipérboles, como está em João 21, 25, Colossenses 1, 23, de metáforas e símiles, como está em Zacarias 2, 8, Tiago 3, de 3 a 5, de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor, como está em 2 de Pedro 3, 15, 16. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus, como está em Provérbios 2, 6, Tiago 1, 17. Veja em 2 de Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falavam inspirados pelo Espírito Santo. Então veja que existia grande diferença de um escritor para outro. E várias coisas, né? Então, a cultura de cada um era bem diferente da do outro. Então, se fosse uma coisa assim, mecânica, ditado, escreve essa palavra, essa palavra, essa palavra. Então, tudo estaria no mesmo gênero literário, tudo combinando direitinho, mesmo vocabulário, tudo.
Mas não, nós vamos ver várias partes da Bíblia com tipos, né, com gêneros literários diferentes. Então nós vamos ver que algum usa aí concordância verbal muito correta, alguns usam aí a poética, aí alguns usam aí a hipérbole, a parábola. Então cada um vai escrever de acordo com aquele povo, com aquela época que ele está vivendo, com o povo que ele vive no meio desse povo. De que maneira ele vai escrever para que esse povo entenda o que ele está escrevendo? Então ele tem o seu contexto. Veja só. Ele vai escrever de acordo com o seu contexto. E a sua maneira de escrever de acordo com a sua intelectualidade, com a sua cultura. Agora o Espírito Santo é que vai dar o quê? Vai dar a revelação do que ele vai escrever. E se ele escreve alguma coisa que Deus não quer, ou que vai dar um sentido contrário, é claro que nessa hora o Espírito Santo vai dizer, não ficou boa, vem aquela ideia, não ficou boa essa palavra aqui, não ficou boa essa frase aqui, vamos corrigir. Então, é claro que existia a orientação do Espírito Santo. Então é evidente que, por exemplo, o que Moisés escrevia, que Daniel escrevia, que Paulo escrevia, é claro, era uma coisa mais rebuscada, né? Era uma coisa mais bem feita, por causa da educação que eles receberam. Vamos ver o subtópico 4, a linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol, Josué 1,15. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou, Josué 10,13. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. 1 Coríntios 14, 9 a 11. Então veja que, de acordo com o que diz o texto bíblico, não foi só o Sol que parou, mas sim todo o universo. A explicação está na crença antiga de que a Terra era o centro do sistema solar, geocentrismo. Por isso o texto menciona a parada do Sol e da Lua. Então veja que, no seu contexto, o escritor escreveu naquilo que se acreditava em sua época. Josué, para ele, parou o Sol e a Lua. Mas nós sabemos que para isso acontecer, todo o universo teria que parar. E é o que aconteceu. Então Deus não usa aí os detalhes, né? Ele não ia, de repente, na época do Josué, revelar que existia o universo. As pessoas ficariam malucas. Quem tinha que descobrir que existia um universo é o ser humano, estudando os astros e tal, e descobrir que existia o universo. Então Deus não poderia revelar tudo para a ciência lá naquele tempo. É igual a Trindade. A Trindade só é revelada mesmo no Novo Testamento. Se revelasse a um judeu a Trindade no Antigo Testamento, ele achava que eram 3 deuses e ficaria horrorizado, ficaria escandalizado. Então, tudo a seu tempo. A revelação de Deus é progressiva, né? Ele vai revelando. Muitas coisas, Jesus disse, eu não posso dizer isso para vocês agora, mais para frente vocês vão entender. Então será dito a vocês. Então, tem o seu tempo para cada revelação. Veja, na Bíblia fala sobre a circuncisão ao 8º dia. Agora se sabe que é o 8º dia que tem a cicatrização normal. Antes não sabia. Estava isso escrito lá? Estava, mas Deus não revelou assim claramente sobre isto. Tanto é que há pouco tempo, aí, cerca de 100, 200 anos, é que foi se descobrir isto. Mas já estava na Bíblia? Estava, só que de uma maneira que não se compreendia exatamente, apenas era uma ordem de Deus, que é o 8º dia a criança poderia ser circuncidada. Lembrando então que essa é a terceira parte dos vídeos, nós juntamos depois as 3 partes, de cerca de 20 minutos cada uma, e fazemos uma só. Também lembramos que temos todos os slides, figuras ilustrativas que nós usamos aqui, aí no nosso blog, depois também no SlideShare.
E temos os estudos escritos aí no nosso site, no nosso blog também. Vamos então aí ao último tópico da lição, tópico 3, o Espírito Santo e a Bíblia. Subtópico 1, a inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Juízes 3:4. Êxodo reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias, como está em Esdras 1:1 e 5:1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Zacarias 7:12. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como os livros inspirados. Lucas 24:44. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Vamos ver em Lucas 24:44 e 45, que diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então veja que a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, são inspiradas pelo Espírito Santo. Aqui nós estamos falando então sobre o Antigo Testamento e nós vamos ver que os próprios profetas, eles mesmos, diziam que os outros escritores escreveram inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus. Então, na própria palavra de Deus, nós encontramos a comprovação de que tudo que está escrito foi inspirado pelo Espírito Santo. Vamos ver no livro de Juízes, de Êxodo, de Zacarias, confirmando o que já estava escrito. E nós vamos ver Jesus, qual a autoridade máxima para nós em qualquer assunto. Você quer discutir qualquer assunto, quem tem a autoridade máxima para falar para nós, e nós temos que entender que esta é a mensagem correta, a palavra correta, a decisão correta. É o que Jesus fala. Que Jesus falou sobre a lei, os profetas, os salmos, confirmando que isto era a palavra de Deus, que era inspirado por Deus. Então não pode haver nenhuma dúvida quanto a isto. O crente salvo não tem dúvida sobre isso. As pessoas que não são salvas é que têm dúvida. Então pode ver que essas pessoas que não são salvas ou são de alguma seita, né? Então elas que colocam alguma dúvida, ficam arrumando erro e defeito e colocando em dúvida coisas que estão escritas e dizendo que isso não foi Deus que inspirou e tal. São essas pessoas. O crente salvo realmente, ele aceita tranquilamente, com fé, com certeza, que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. E toda a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ver sobre o tópico 2, a inspiração no Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Letra A, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. João 14:26. E a letra B, os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Atos 2:4, 1 Coríntios 2:10 e carta aos Efésios 3:5. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob orientação do Espírito e que suas epístolas são a palavra de Deus. Romanos 15:15, 16, 1 Coríntios 14:37, Cartas 1:12, 1 Tessalonicenses 2:13. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras, 2 de Pedro 3:16. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. João 16:13. Vamos aí, João 14:26, que diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos ver Lucas 12:12, que diz: Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Então veja que Jesus prometeu que o Espírito Santo viria e ensinaria a palavra de Deus. Então Paulo chega a dizer então claramente que o Espírito Santo, ele que vem dando então essa direção para aquilo que é escrito e que ele dá a revelação daquilo que foi escrito. Olha só,
Porque ele revela o que está escrito. Porque ele que deu a inspiração para escrever isto que está escrito. Então ele está revelando aquilo que ele mesmo deu inspiração para ser escrito. Não existe maior intérprete da Bíblia do que o Espírito Santo. Então veja, quando nós vamos ler a Bíblia, nós devemos sempre consultar o Espírito Santo. O que quer dizer isso? Eu quero entender isso aqui. Então me explica, me ajuda a entender isso aqui. Por quê? É o Espírito Santo quem inspirou o que está escrito na Palavra de Deus. Então o Espírito Santo inspirou o que haveria de ser escrito e inspirou aquilo que, muita coisa que foi escrito que ainda ia acontecer, e depois vem então aquilo que foi escrito antes, vem escrito confirmando aquilo que já havia sido escrito. Então as várias profecias, por exemplo, foram escritas, que viriam a acontecer, e depois foram escritas se cumprindo aquilo que já estava escrito, que aconteceria. Tudo isso aí comprova exatamente que tudo foi inspirado realmente por Deus. Tudo estava, então, debaixo da sabedoria de Deus. Nós vamos ver Pedro aí confirmando que aquilo que Paulo escrevia era escritura direcionada, inspirada pelo Espírito Santo, confirmando isso. Já pensou se Pedro não fala isso? Quantas pessoas poriam em dúvida? Será que o que Paulo escreveu realmente deveria estar na Bíblia? Mas olha só que coisa importante. Pedro vem confirmando e disse, olha, muitas coisas são difíceis de entender, porque o Pedro não tinha assim tanta cultura, né? Não tinha assim tanta revelação da palavra de Deus. Não havia estudado teologia. Então muita coisa ele não compreendia direito ainda. Mas ele confirma, ó, que Paulo está escrevendo aí, então é realmente a palavra de Deus. Foi dado pelo Espírito Santo para que ele escrevesse. Então no Novo Testamento nós temos também, né, a confirmação. Jesus cita muita coisa que está escrita no Antigo Testamento e Jesus fala muita coisa que ainda ia acontecer e que depois a própria palavra de Deus confirma isso. Então a Bíblia, ela tem aí várias coisas que são entrelaçadas. Você tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Muita coisa está escrita no Antigo Testamento que tem o seu cumprimento no Novo Testamento. Muitas coisas, para nós entendermos o que está escrito no Novo Testamento, nós vamos procurar no Antigo Testamento para juntarmos isso, né, o texto com o seu contexto. Aí nós vamos entender o que está escrito. Isso mostra para nós, revela claramente que o Espírito Santo é quem inspirou toda a palavra de Deus. Subtópico 3, a obra da regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 15, 26, 16, 8 a 11. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. Efésios 2, 8, que vem pelo ouvir a palavra. Romanos 10, 17. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. 1 de Pedro 23. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Mateus 13, 15 e 1 Coríntios 2, 14. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Efésios 1, 18. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Gálatas 1, 8 e 9. Vamos ver aí, Hebreus 3, 7 e 8 diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação do dia da tentação no deserto. Vamos ver aí, Efésios 1, 13, em quem também vós estáis, né, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então o que ocorre? Olha aí, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Mas se com a tua boca confessar o Senhor Jesus, teu coração crês que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo.
Então, olha, combinando tudo isso aí, o que acontece? Nós ouvimos a pregação do Evangelho e nós cremos nessa pregação. Então, o Espírito Santo vem morar em nós. E aí ele vai o quê? Nos revelar os mistérios de Deus. Então, agora ele vem trazendo o quê? Luz naquilo que antes para nós era trevas. Nós víamos a Bíblia e não entendíamos nada. Ou entendíamos completamente diferente da maneira que fomos ensinados por alguém, ou por alguma religião, uma seita. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, então vem agora o quê? A revelação do Espírito Santo. É por isso que antes da pessoa ser salvo, ele entende, por exemplo, que Maria é intercessora, que foi assunto ao céu, que nós temos que consultar a ela as coisas, pedir as coisas para ela, ou para algum santo, algum homem, né, que era da Bíblia e tal. Antes de ser salvo. A partir do momento que você é salvo, imediatamente você tem a plena consciência de que Maria não tem essa autoridade, que ela não é intercessora, que existe só intercessão entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Você entende claramente que ela teve outros filhos além de Jesus. Mas antes de ser salvo, você não entende isso de jeito nenhum. Não adianta querer falar, só vai acontecer briga. Porque a pessoa não compreende, não tem a revelação do Espírito Santo. Né? Você pode compreender, por exemplo, que rainha do céu, lá no tempo de Jeremias, já se oferecia bolos a rainha do céu, já se adorava a rainha do céu. Então, essa idolatria é bem antiga. Muito antes, aí, 700 anos antes de Maria nascer, já tinha essa idolatria de uma mulher lá no céu, a rainha do céu. Então, mas quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você crê na pregação do Evangelho, você é salvo, você recebe o Espírito Santo. A partir daí, o Espírito Santo vai te revelando a palavra, vai te dando iluminação, né? Revelação, vai fazendo você compreender. Agora você compreende a palavra, você entende realmente o que antes você não entendia. Vamos à conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena, todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então temos que entender claramente, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, aí existe o quê? Uma inspiração que é, ao mesmo tempo, divina, ou seja, veio de Deus, do Espírito Santo, é verbal, porque o Espírito Santo disse o que era para ser escrito, e é plenária, ou plena, quer dizer o quê? Completa. Toda a Bíblia, então, foi inspirada pelo Espírito Santo. Tudo veio de Deus para nós. Então, a Bíblia é, para nós, aquilo que está escrito aí na capa da nossa revista deste trimestre. Olha, a supremacia das Escrituras. A Bíblia, então, o quê? É a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Então, temos que ter isso no coração, na nossa mente, e adotarmos isso como verdade absoluta e ensinarmos isso por toda parte por onde nós andarmos. Mais detalhes você encontra, então, na lição escrita que nós disponibilizamos gratuitamente no nosso site, no nosso blog, você vê o endereço aí. Também os slides que nós usamos aqui, todos estão aí gratuitamente. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, se você deseja entregar totalmente sua vida para Deus agora, vamos orar juntos. Se você está doente, está enfermo, vamos orar agora e você vai receber a sua cura. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que se chegam a Ti, Senhor, arrependidos de seus pecados. Toma, Senhor, em Tuas mãos. Concede a eles agora o Espírito Santo. Agrada-nos-te de contarar esta força, mistergastere.
Senhor, esforça-os, ajuda-os, Senhor, agora, para que eles possam compreender a Tua palavra, que eles possam entender, que possam colocar em prática, que possam, Senhor, sentir desejo de ler a Tua palavra, de entender a Tua palavra a cada dia. Senhor, aqueles que estão doentes, enfermos, agora, em nome de Jesus, eu ministro sobre eles a Tua cura. Solta agora, em nome de Jesus, solta todo mal, em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, e cura totalmente agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.